Boa noite a mais um Filosofia para Todos, direto aqui dos estúdios da Rádio Vibe Mundial 95,7 FM e também pelo canal do Conhecimentos da Humanidade no YouTube. Sexta-feira, 18h30 para quem está ouvindo o programa ao vivo. Para você que está vendo gravado no YouTube também, uma boa noite, um bom dia, esfirras para vocês. E após uma longa viagem de quase um mês fora do Brasil, onde eu estive visitando alguns lugares e passei 16 dias agora no Egito, quero trazer algumas novidades para vocês e quero trazer também o tema de hoje, que eu quero falar um pouco sobre o cérebro e a magia, que já foi um assunto que já fez muito parte da minha vida, que hoje acho que é uma coisa que está um pouco mais superada, mas para a gente entrar nele, eu quero contar um pouco da história de como eu ingressei nessa parte de filosofia, magia, estudos ocultistas, arcanos, os grandes mistérios da humanidade, ou os grandes conhecimentos da humanidade. Em determinado momento da minha vida, ali na minha infância, eu comecei a perceber que eu tinha uma infância um pouco diferente, porque eu frequentava já desde criança centros, terreiros, principalmente centros kardecistas, e ali, para mim, aquilo era natural, aquele contato com o espiritual, com o mundo invisível, com os espíritos. Então, imagina que eu cresci num ambiente que isso era natural, naturalizado. Não era uma coisa do tipo, um fantasma, um espírito, uma pessoa incorporada. Não, eu cresci nesse meio. Então, para mim, como eu disse, sempre foi uma coisa natural. E, claro, que como isso não era uma coisa normal para as outras pessoas do meu meio, que me cercavam, isso de alguma forma despertou a minha curiosidade para esse assunto, para ir atrás de saber mais e também de tentar entender por que aquilo não era tão importante para as outras pessoas como era para mim. E aí eu comecei a estudar, ler vários livros, eu sempre fui muito de gostar de ler, muito desde muito pequeno, 5, 6, 7 anos de idade, eu estava lendo demais já. E eu fui lendo, esse mundo espiritual foi se abrindo para mim. E eu lembro que eu era uma criança também gostava muito de mitologia. E ao mesmo tempo que eu lia lá a mitologia grega, as histórias de Hércules, Perseu, Teseu, Jasão, dos deuses gregos, eu comecei a perceber que essa parte espiritual também era uma espécie de mitologia para mim. Ela era uma aventura com personagens, com espíritos, com histórias de vidas de espíritos. Isso tudo era muito fascinante para uma criança que gostava de histórias e que depois virou um jogador de RPG, gostava de contar histórias. Sempre fui um grande apaixonado por histórias, não só para ouvi-las, mas também para contá-las. E aí isso me fez estudar, me aprofundar, entrar em ordens. Em determinado momento, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu estudei foi a astrologia. Quando eu comecei a estudar astrologia, a gente começa a estudar ela de forma mais superficial. Então, começa pelos signos. Qual é seu signo? Seu signo é tal, então você é desse jeito, você é desse jeito. A gente começa a tentar colocar as pessoas numa caixinha, mas com o tempo, a gente começa a perceber que as pessoas são muito mais do que aquela caixinha. Aí você começa a perceber que a astrologia tem o ascendente, a lua, os outros planetas, aí o grau, a casa onde aquilo está, as conjunções, as quadraturas, os sextis, enfim, todas aquelas coisas que a astrologia tem e que acabam, de alguma forma, tornando o mapa astral de uma pessoa praticamente único. Se a gente pegar todas as combinações possíveis de um mapa astral, a gente vai ter trilhões e trilhões de combinações. É um número absurdo e a gente tem 8 bilhões de pessoas no planeta. Mas Léo, e as pessoas que nascem no mesmo horário? Ótimo, elas podem ter um mapa astral muito parecido, mas normalmente nasceram em lugares diferentes, ambientes diferentes, famílias diferentes, e elas vão expressar aqueles potenciais de maneiras diferentes. Foi isso que eu aprendi na astrologia logo que eu comecei a estudar astrologia. E aí, em algum momento da minha vida, eu lembro que eu estava já com uns 20 e poucos anos, eu comecei a aprofundar mais a astrologia e comecei a perceber que muitas coisas ali da astrologia não faziam sentido. E aí eu comecei a estudar, e em determinado momento eu deixei de acreditar em astrologia.
não, acho que isso aqui é viagem, é um viés de confirmação, eu tô tentando encaixar as coisas, eu pego só o comportamento que eu quero da pessoa e tento encaixar naquilo, mas outros comportamentos que ela tem eu faço de conta que eu não vejo. E eu passei um tempo meio cético com relação à astrologia, e como era uma das coisas que eu mais estudava, isso acabou me influenciando para outras coisas e eu acabei me tornando meio cético com essa parte espiritual. Só que um cético diferente do cético que eu já expliquei aqui no programa. O ceticismo, por natureza, enquanto filosofia grega, ele propunha uma dúvida saudável pelas coisas. E a dúvida saudável, ela é diferente da não crença. Então, se eu duvido que um Deus existe, eu vou atrás de tentar descobrir se aquilo existe, se não existe, como é que é o culto, como é que são as pessoas. E não simplesmente só não crer. Então o cético, ele é alguém que duvida, é alguém que vai atrás de descobrir as coisas, ok? Então só que eu me tornei um cético no mau sentido, um cético que simplesmente não acredita, isso aqui não funciona e que se dane. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu continuei estudando astrologia mesmo sem acreditar nela. Né? E quanto mais eu estudei, mais eu aprofundei. E aí eu percebi que eu rompi uma barreira. Em determinado momento, eu passei daquele primeiro passo que tinha sido superficial, eu fui para um passo do meio ali, que é o passo do ceticismo, que você começa a duvidar se aquilo funciona ou não, e começa a testar aquilo, e depois eu fui para uma terceira etapa, que foi a etapa que eu comecei a ver os resultados práticos daquilo. E aí eu comecei a estudar mais profundamente grandes autores, pessoas que estudavam isso há anos, e comecei a estudar a origem da astrologia para entender a astrologia como ela é. Nesse momento eu entendi algumas coisas. A primeira foi, se você não estudar de verdade, com a sua mente aberta, um assunto, você não vai entender o assunto. E eu estava com a mente aberta porque eu não estava acreditando naquilo. Então qualquer coisa que viesse era lucro. E aí o fato de eu não acreditar me fez ir mais a fundo para entender aquilo e eu acabei passando a voltar a acreditar. Então eu acho que a astrologia funciona? Acho. Acho que ela funciona do jeito que muita gente fala por aí? Não. Ela tem um jeito de funcionar. E esse jeito eu só aprendi depois de estudar profundamente. E eu quero passar isso para tudo que filosoficamente a gente pode chamar de metafísico. Ou seja, tudo aquilo que vai além do ser. Ou seja, aquilo que tenta explicar o universo, que tenta explicar as leis que estão além da gente. E aí vem a astrologia, vem a magia, vem o tarô, vem os oráculos, vem uma série de coisas que a gente vê nesse meio esotérico. E essas coisas também passaram por esse crivo. Quando eu tive essa fase cética, era muito comum que eu buscasse uma explicação sempre racional e cartesiana para as coisas. O que é uma explicação cartesiana? Vamos lembrar de Descartes, né? Aquele cara que criou, entre aspas, na verdade foi ele que criou, né? Mas ele criou ali uma lógica e a galera criou um pensamento cartesiano em cima dele que deu origem ao pensamento científico. Então, o pensamento cartesiano ou o pensamento científico, ele é um método de validação da ciência. Só que, assim como tudo que nós humanos produzimos, ele é limitado. E eu comecei a perceber que ele era limitado quando, através do trabalho com o lado esotérico, com a magia, eu comecei a trabalhar principalmente um lado emocional meu que eu não tinha trabalhado ainda. Eu era um mago muito racional, muito voltado à lógica das coisas, à prática, e eu não estava prestando atenção em como os rituais, as vivências me modificavam enquanto ser pelas minhas emoções. E aí eu comecei a perceber que o método científico, o que é cartesiano, pode até dizer que uma emoção é fruto de uma construção neuronal e também uma descarga de um hormônio. Mas ele não consegue explicar o porquê que a gente cria conexões especiais com pessoas diferentes. Não é só uma construção social. Existe algo que é sentido e que muitas vezes não é explicado. E que a nossa razão tenta explicar e ela não consegue. E quando ela não consegue, gera angústia, porque a gente não consegue.
E a magia, ela tenta trazer um caminho para que a gente não racionalize, mas para que a gente sinta aquilo, viva aquilo e aquilo se torne uma experiência. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu passei por essa fase muito cartesiana de analisar magia e comecei a esquecer o que vem além disso. Hoje é muito comum a gente psicologizar a magia, ou seja, tentar explicar a magia por fenômenos psicológicos ou neurocerebrais, neuropsíquicos. E isso é tentar pegar algo que é mais amplo e colocar dentro de um método único. Só que, como eu disse, esse método ele vai explicar muita coisa, mas ele não explica tudo. E uma outra coisa que é muito importante a gente entender é quando a gente fala de um caminho espiritual, de magia, de uma filosofia metafísica, o físico, ou seja, o corpo, o cérebro, ele é o caminho por onde isso se expressa. Então, por exemplo, um dos grandes mistérios hoje da neurociência, da psicologia, é onde está a consciência. A gente não sabe onde está a consciência no cérebro, porque provavelmente ela está em todos os lugares ao mesmo tempo. É algo que parece até que não habita o cérebro, como se realmente fosse algo externo, e que o cérebro fosse uma ferramenta para que a gente percebesse aspectos dessa consciência. E eu estou falando baseado no que alguns neurocientistas, psiquiatras, psicólogos falam. Não conseguimos localizar a consciência. Logo, ela ainda é um ente intangível que habita o nosso cérebro. Não é palpável. Se ela não é, como é que o método cartesiano consegue explicar isso? Não consegue. Ele tenta e talvez com muito tempo ele consiga. Mas isso não quer dizer que a magia, a parte espiritual, não está acontecendo em paralelo. A gente pode criar símbolos como deuses, como panteões inteiros de deuses, como planetas, enquanto símbolo astrológico, signos. A gente pode criar tudo isso para tentar explicar aquilo que a nossa lógica não explica. Quando a gente cria símbolos dentro da semiótica, a gente está criando... A semiótica é essa ciência que estuda essa linguagem por símbolos. A gente está criando um ícone, que esse é o nome certo dos símbolos, um signo, na verdade. O signo ele é um símbolo, um ícone que representa algo muito maior do que ele. E, em geral, ele é muito mais extenso, maior em significado do que a gente consegue dar para ele. Se eu te mostro uma cruz, para cada pessoa que vai ver essa cruz vai ter um significado diferente, mesmo que a cruz seja a mesma, ou seja, o significante é o mesmo, mas o significado muda. Por que isso? Porque a gente tem construções diferentes de percepção de realidade. E a gente precisa construir símbolos para tentar ler a nossa realidade. Porque a nossa realidade ela é simbólica. Se ela é simbólica, ela vai muito além da razão. A razão tenta transformar isso em signos para que a gente consiga interpretar tudo o que acontece. Sejam números, letras, cores, placas de trânsito. Tudo isso são tentativas do ser humano de condensar certos conceitos para que fique mais fácil para expressá-los para os outros. Ou até para representar algo muito importante para você mesmo. Mas quando eu crio um símbolo desse, ele além de ter o significado, ele traz uma carga emocional. Quando eu vejo uma cruz e eu sou um católico fervoroso, aquilo me emociona. Se eu sou talvez um praticante de Wicca, aquilo é algo que eu abomino, porque me persegue. Logo, eu empresto características emocionais para essas coisas diferentes. Isso vai além de uma racionalidade. A gente até tenta muitas vezes racionalizar as emoções, mas muitas vezes não consegue. Isso quer dizer então que a prova de que existe emoção é a prova de que existe algo espiritual? Não, não é uma prova. Porque a gente, de novo, não está querendo ir pelo caminho cartesiano. Para vocês terem uma ideia, muitas linhas da psicologia não são consideradas ciências, são consideradas pseudociência. A comportamental é ciência, mas a junguiana, por exemplo, é uma pseudociência. Agora, vai falar para alguém que está passando por uma terapia dessa há anos e que está realmente melhorando, que aquilo que ele está fazendo ali não é ciência. Você entende que esse distintivo que é dado, isso aqui é ciência, isso aqui não é ciência, é baseado num método que é muito útil
Eu não estou, olha só, desqualificando o método cartesiano. Se não fosse o método científico, não teria nem microfone, câmera aqui para a gente estar conversando na internet. Tudo isso é fruto do método. Mas, de novo, ele é produtivo, ele funciona, ele valida métodos, mas ele é limitado. Assim como a filosofia, por mais que ela tente explicar tudo, por mais que ela tente buscar todas as respostas, todas as perguntas, ela também é limitada. Porque tudo isso, como eu disse lá no começo, é fruto da criação humana e nós, enquanto humanos, somos limitados. A magia, o espiritual, o esotérico, ele vai existir fora desse campo racional. E a hora que você começa a passar por experiências místicas de verdade, rituais de verdade, que você começa a perceber os símbolos, e não só brincar de magia, fiz um ritual aqui, olha só que bacana, ou fiz aqui um experimento, e olha o resultado que deu. Quando você realmente estiver vivendo a magia de verdade, e quando eu digo a magia de verdade, lembra daqueles 3 passos que eu passei com a astrologia? O primeiro era o estudo ali, o segundo era o ceticismo, isso aqui não funciona, vamos testar para ver por que não funciona. E o terceiro foi quando eu comecei de verdade a sacar como aquilo funciona. E tive as primeiras experiências místicas de entrega para aquilo. Então, quando a gente tem isso, aí a gente bebe da verdadeira fonte. E aí tudo que veio antes passa a integrar o nosso método e não desintegrar. O método científico, ele passa a fazer parte da magia, mas não para destruir a experiência mística e emocional. Não, ele vem para trazer a forma de anotar, validar, comparar rituais, ver quais funcionaram melhor e quais funcionaram pior, mas ele não vai, dentro do método da metafísica filosófica da magia, desqualificar nenhum tipo de experiência. Entendendo isso, a gente vai entender que o corpo, ele é uma ferramenta disso. Ele só é um lugar por onde se expressa. Então, se eu estiver realizando um ato mágico, uma magia, que de alguma forma está me afetando, e eu estiver medindo o meu cérebro com eletrodos, talvez um cientista fale assim, não está acontecendo nada, é o cérebro dele que está produzindo isso. Está aqui, olha, eu tenho aqui, o eletroencefalograma dele mostrando as ondas cerebrais, com pico aqui, com não sei o quê. Ótimo. Só que isso não explica o que causou aquela onda. Foi uma imagem? Foi. Mas, além da imagem, como aquilo te afetou? Que tipo de experiência aquilo te trouxe? E como aquilo moldou de alguma forma a sua realidade interna para que num exame aparecesse a diferenciação. Léo, mas aí você está falando de estímulo que são percebidos pelos nossos sentidos? Num primeiro momento, sim. Mas quando a gente passa pela primeira etapa da superficialidade, a segunda etapa do ceticismo não saudável, e chega na terceira parte, que é ter experiência mística com aquilo, viver com aquilo, a ponto daquilo ser apreendido dentro de você, aí você vai entender o que é a magia de verdade. Eu tenho muitas pessoas que são alunos meus, que estão ao meu redor, que passaram pela parte da crença, que agora estão na parte da descrença, e que provavelmente em breve vão ter uma primeira experiência mística e vão entender o que é a magia de verdade. Então, às vezes, quando vocês veem muita gente na internet falando, o cérebro, dá para explicar pelo cérebro, dá para explicar por essa teoria da psicologia, dá. E dá mesmo. E a psicologia, a ciência, a neurociência, elas vêm para trazer informação que é importante. A gente não pode ser um crente fanático que acredita em qualquer coisa. Essas coisas têm que fazer parte. Mas, como eu disse, elas são limitadas. A gente tem que ir, quando a gente está trabalhando com a magia, ir além. Entender que esse cérebro medido com eletrocefalograma, ele é só um indicador físico de um aparelho físico, que é o nosso cérebro, de algo que está acontecendo além dele. A digestão que está acontecendo no nosso estômago, ela começa porque a gente se nutre. E aí tem um processo ali meio que mecânico em que transforma aquilo em energia de alguma forma dentro do nosso corpo. Mas aquilo ali é só um órgão trabalhando, como o cérebro é só um órgão trabalhando. Mas quem pensa?
Quem traz os pensamentos? Quem traz a intenção de moldar a realidade? Quem é capaz de, através de uma experiência mística ou de uma experiência mágica, moldar a própria realidade? É a vontade? E essa vontade passa por várias coisas, e aí quando a gente percebe isso no corpo físico, é só um termômetro ou um sintoma do que está acontecendo em outros planos. Então uma coisa não desconfigura a outra. Psicologizar as coisas é importante até para a gente colocar o pé no chão, para a gente não viver um surto psicótico, uma paranoia, uma esquizofrenia, para a gente não começar a ter uma crença cega em qualquer coisa que acontece, começar a acreditar no que qualquer pessoa fala, porque de alguma forma aquilo valida a nossa crença. A magia, ela passa por um escrutínio, ela passa por uma validação de métodos. Ela vai usar o método científico, só que ela não vai se prender só a isso. E é por isso que grandes cientistas da história, grandes filósofos, grandes estadistas eram magos. Francis Bacon, Roger Bacon, Isaac Newton, Leonardo da Vinci. Esses caras todos praticavam o esoterismo, porque eles entendiam que aquilo que eles estavam fazendo ali era uma leitura na realidade palpável e perceptível pelos 5 sentidos principais de algo que ia além do que eles podem perceber. Você não consegue explicar através dos seus 5 sentidos uma intuição. A gente sabe que a intuição, ela não é uma coisa só mística, ela é fruto de um aprendizado que seu cérebro guarda e que às vezes quando ele precisa resolver um problema, ele traz rápido aquela informação no formato de uma intuição. Mas e aquelas intuições que vêm com relação a coisas que você nunca viu, nunca entendeu, e de repente vem um lampejo de algo que ilumina uma certeza em cima daquilo? É uma intuição solar que vai além da intuição que a gente está acostumado. Quando a gente ouve, quando a gente incorpora num centro, num terreiro, mas está em transe. Então, desafio a olhar para as pessoas que fazem incorporação sem ouvir música, sem nada. Simplesmente entram num estado alterado de consciência e trazem uma entidade para conversar. É um aspecto do cérebro? É uma entidade? No fundo, para o trabalho de autoconhecimento isso não importa. Mas para o trabalho espiritual, importa a gente entender que o nosso corpo, nosso cérebro, ele é o sintoma, ele é o termômetro ou é algo que é o visível aparente de algo ou uma manifestação que está vindo além disso. Fica aí essa provocação para vocês, pensem um pouco sobre isso, pensem um pouco em como o corpo de vocês reage em certos ambientes, em certas situações, e a gente se vê semana que vem, mais um Filosofia para Todos. Um beijo no coração de vocês e esfirras mágicas, filosóficas e cartesianas.